Olá, meus irmãos. Meu nome é Rodolfo Campelo, sou trabalhador do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Em seu capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, mas antes de dar início ao estudo, nós vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudar o Teu Evangelho, pedindo o amparo de toda a espiritualidade amiga da Casa de Teresa d'Ávila, de Teresa, Rafael, Ubirajara, Francisco de Assis, para que possamos estar abertos aos ensinamentos, às leituras e, mais do que isso, Senhor, que possamos colocar em prática nas nossas vidas o Teu Evangelho. Graças a Deus. Vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje nós vamos ver o item 6. Não acreditei em todos os espíritos. O dito bíblico é a primeira epístola de João, capítulo 4, item 1, que nos diz o seguinte: Meus bem-amados, não acreditei em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É um alerta que João nos traz nessa epístola. E essa epístola foi escrita, segundo uma breve pesquisa que eu fiz, por volta dos anos 85, 90 do primeiro século. João já era um senhor lá na altura dos seus 80 e 90 anos, né? O que me fez pensar na experiência de vida desse evangelista. Ele que acompanhou Jesus desde jovem, fez toda a trajetória ao lado de Jesus, passo a passo, e continuou vivendo o Evangelho e pregando o Evangelho, e nos trouxe essa epístola, essa carta, para nos ensinar sempre sobre o amor de Jesus. Essa carta não foi escrita somente para os nossos irmãos lá da época. A gente pega não só a carta, mas todos os evangelhos, eles também são escritos para nós, que estamos aqui hoje, lendo, estudando, realizando os trabalhos para Jesus, os trabalhos com Jesus. Quando nós falamos em trabalhar para Jesus, é importante nós termos esse entendimento que o trabalho de Jesus não está relacionado a nenhuma religião. Então, não importa se você está na igreja, se você está no templo, se você está no centro espírita. Tem uma frase que diz que a religião certa é a religião que nos torna uma pessoa melhor. E quando nós falamos de nos tornarmos uma pessoa melhor, isso está diretamente ligado à nossa moralidade. E nós espíritas, como diz o livro dos Espíritos, temos o nosso modelo e guia, que é Jesus. Então nós já temos um guia a seguir, um modelo a seguir, um modelo moral a seguir. O evangelista João nos escreve essa carta para nos alertar sobre os falsos profetas. Aqueles que trabalham, podemos dizer assim, pelo interesse próprio, e não pelo interesse comum, pelo interesse de uma coletividade, como veio nos ensinando Jesus nesses anos todos. No Livro dos Espíritos, na questão 624, nosso irmão Kardec pergunta aos espíritos: qual o caráter do verdadeiro profeta? E os espíritos respondem assim: o verdadeiro profeta é o homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo pelas suas palavras e pelas suas ações. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então os espíritos são muito claros quando eles nos dizem que o profeta é um homem de bem inspirado por Deus e que nós devemos reconhecê-los pelas suas ações, pelas suas palavras e pelas suas práticas do bem. No Evangelho, nesse capítulo que nós estamos estudando, o Espírito Erasto, em uma mensagem recebida em Paris em 1862, diz que nós devemos desconfiar dos falsos profetas. Eu vou trazer alguns trechos dessa comunicação do Espírito Erasto, porque a mensagem é um pouco longa, então fica aqui
a indicação para que depois vocês leiam com calma, porque a mensagem realmente é muito bonita e nos ensina muito. Esse trecho que eu trouxe diz assim, nos diz Erasto: essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se intitulam reformadores e messias. Essa mensagem foi escrita, como eu disse, em 1862. Mais atual impossível, né? Para a gente ter a noção um pouco do qual o tamanho da visão de um espírito como Erasto, né? Desses guias e mentores que nos auxiliam. O campo de visão deles é algo assim impressionante. E Erasto continua assim: perguntarei certamente como se pode reconhecê-los. Como é que nós podemos reconhecer os falsos profetas? E ele vem nos dando algumas explicações. Eis os seus sinais. Eis os sinais dos falsos profetas. E ele diz assim: o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão por sua superioridade, por sua virtude, pela grandeza, pelo resultado e influência moralizadora de suas obras. Então, como disse no Livro dos Espíritos, né, questão 624, nós conhecemos os verdadeiros profetas pelas suas palavras e pelas suas ações, como diz Erasto aqui também, pelas suas obras. Os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, mais uma vez ele confirmando aqui. Eles são percebidos, enquanto que os falsos profetas se apresentam como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os verdadeiros profetas. Os segundos são orgulhosos e cheios de si. Então, o Espírito Erasto nos traz essa diferença pontual, né? Que são cada vetor apontando para um lado. Enquanto os verdadeiros profetas são humildes e modestos, os falsos são orgulhosos e cheios de si. E o Espírito Erasto nos faz uma pergunta que é bem pertinente, que a gente para pensar e para analisar. Ele pergunta: esses que se apresentam como Cristo têm todas as suas virtudes? Esses espíritos, essas pessoas que se apresentam como Cristo ou como seguidores do Cristo, têm as virtudes do Cristo? Vamos falar assim, né? É o que Erasto pergunta. E ele diz aqui: essa é a questão. Observai-os, investigai seus pensamentos e seus atos, e perceberei que lhes faltam, acima de tudo, as qualidades que distinguem o Cristo, a humildade e a caridade, enquanto que lhes sobram as que o Cristo não tinha, a ganância e o orgulho. Mais uma vez aqui, os contrapontos, né? Entre a humildade e a caridade, a ganância e o orgulho. Os dois vetores apontando em direções completamente diferentes. E a gente para pensar, meus irmãos, que no momento que a gente vive hoje, em que as informações circulam com tanta velocidade, com tamanha quantidade, nós devemos estar muito atentos a tudo o que nos chega. A toda essa informação que chega para a gente, de um modo geral, de todos os meios possíveis, né? Então a gente tem que estar com um pouco do olho aberto, assim, para que a gente passe a ter uma análise um pouco racional, mais racional sobre o que a gente recebe. E eu trago aqui um trecho do livro Aulas da Vida, que no capítulo 28 tem o título Os Três Crivos. Livro Aulas da Vida, capítulo 28, o título é Os Três Crivos. O Espírito Humberto de Campos, nosso irmão X, nos fala dos três crivos do filósofo Sócrates, que são a verdade, a bondade e a utilidade. E a recomendação do filósofo é a seguinte:
Se você recebe ou se você tem alguma coisa para transmitir para alguém, essa coisa, se essa informação, vamos falar assim, né? Se você tem alguma informação ou se você recebe alguma informação para transmitir para alguém, se essa informação não for verdade, não for boa e não for útil, para que nós vamos compartilhar? Para que nós vamos passar essa informação para a gente? Então, que nós fiquemos atentos, e é interessante que nesse capítulo, o irmão X conta que uma determinada pessoa foi encontrar Sócrates para contar um determinado fato, e antes dele começar a falar, Sócrates pediu para ele parar e fez exatamente essas 3 perguntas. Meu irmão, o que você tem a falar comigo é verdade? Passou pelo crivo da verdade? Passou pelo crivo da bondade? Passou pelo crivo da utilidade? Se não passou pelos 3, não é importante, não precisa ser dito, não precisa ser compartilhado. E é um grande alerta para a gente fique atento e que, de um modo geral, aí eu talvez vamos colocar entre aspas, né? Nós não sejamos esses falsos profetas, que passemos a compartilhar ou conversar ou dar notícias que a gente não tem essas 3 certezas, né? Então, que vamos começar a pensar, racionalizar essas informações que chegam para que a gente consiga transmitir efetivamente o que a gente tem. 100% de certeza, né, do que está correto e que acabem ajudando as pessoas e não atrapalhando. Esse é o papel, né, do profeta de bem, e esse é o papel do homem de bem, né? Passar a informação correta, passar a informação verdadeira e, acima de tudo, informação útil, para que a gente consiga ajudar as pessoas e compartilhar o bem com as pessoas. O evangelista Mateus, no capítulo 24, itens, versículos 4 e 5, registra uma fala de Jesus que tem também a ver com essa questão dos falsos profetas. E Jesus diz o seguinte: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Trazendo mais um livro de referência, o livro da Esperança, de Emmanuel, psicografado por nosso irmão Francisco Cândido Xavier, no capítulo Exterior e Conteúdo, Emmanuel, ao longo do texto, vem nos trazendo as informações. O texto também é muito bom, eu recomendo a leitura do livro. Está aqui, Livro da Esperança, capítulo Exterior e Conteúdo. Eu pensei alguns pontos para que a gente consiga conversar aqui sobre eles. Emmanuel diz assim: forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo. Exterior atende à informação e ao revestimento. Conteúdo, porém, é substância e vida. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando medicamento é capaz de trazer corrosivo. Conteúdo, entretanto, fala por si. Em outro trecho ele fala assim: imperioso considerar ainda que todas as aquisições conhecidas por fora somente denotam valor real se filtradas por dentro. Então, Emmanuel sempre traz o contraponto, né, de olhar o exterior, mas analisar o interior, para saber exatamente qual o contexto, né? O que está me dizendo realmente essas ações, essas palavras. E a gente tem que ter essa preocupação. E ele continua: título profissional tem o crédito apreciado pelo bem que realiza. Teoria de elevação não sai sem a prática. E no último parágrafo, Emmanuel nos anota: atendamos, pois, às definições espíritas, que nos traçam deveres imprescritíveis, confessando-nos espíritas e abraçando atitudes espíritas, mas sem esquecer que espiritismo, na esfera de nossas vidas, em tudo e em tudo, em tudo e por tudo, é renovação moral. Então, mais uma vez, a questão da moral, trazida por Emmanuel, trazida por Erasto, no sentido de falsos e verdadeiros profetas,
trazida pelo alerta que João Evangelista nos traz. Sempre a questão moral que vai distinguir o falso profeta do verdadeiro profeta. Nós já vamos nos encaminhando para o final do nosso estudo, mas nós vamos encerrar aqui falando um pouco de Teresa d'Ávila, do livro Caminho de Perfeição, capítulo 40, item 3. E Teresa d'Ávila nos fala sobre aqueles que amam a Deus. E é muito interessante e bonito o que ela diz. Ela vem nos dizendo que aqueles que de fato amam Deus, amam tudo que é bom, desejam tudo que é bom, estimulam e louvam tudo que é bom. Aqueles que amam verdadeiramente a Deus, aos bons se unem e favorecem e defendem. Teresa completa esse item, falando desse amor a Deus, nos dizendo que quem ama genuinamente a Deus, não ama as vaidades, não ama as riquezas, não ama os deleites e não tem contentas ou invejas. Ela nos diz que o amor a Deus, se de fato é amor, não pode ocultar-se. Quem ama a Deus não pode se ocultar. E Deus está em todas as partes, né? Deus está na natureza, Deus está nas nossas relações do bem e do amor. Então, quem ama verdadeiramente a Deus, Teresa vem nos trazendo, não pode se ocultar. E no último parágrafo desse item, Teresa diz assim: pois o amor pode ser maior ou menor, revelando-se de acordo com a sua força. Se é pequeno, mostra-se pequeno. Se grande, grande. Mas pouco ou muito, quando existe o amor a Deus, sempre se revela. E é por esse amor que nós devemos trabalhar, estudar, progredir e continuar sempre. É por esse amor a Deus que nós estamos reunidos, fazendo esse estudo do Evangelho, aprendendo um pouco mais de Evangelho, trocando sempre as nossas experiências, para que possamos progredir como é a nossa obrigação, porque nós viemos aqui para a Terra para progredir. E é com esse amor que nós vamos conseguir isso. Que Jesus nos abençoe. Vamos à nossa prece. Obrigado, Jesus, por estarmos mais uma vez reunidos, estudando o Teu Evangelho. Que nós possamos, através desse estudo, colocar em prática em nossas vidas o trabalho realizado no bem. Que possamos dizer sempre sim ao Teu chamado, mas pedindo o amparo da espiritualidade. O amparo da casa de Teresa, que também é a Tua casa, Jesus. O amparo e o amor de nossa mãezinha de Nazaré. Que possamos dar por encerrado da nossa parte o estudo de hoje. Graças a Deus.